Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 39, 40, 41, 42, 43 e 44 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Capítulo 39. Nabucodonosor conquista Jerusalém e livra Jeremias. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército vieram contra Jerusalém e a cercaram. No 9º dia do 4º mês do 11º ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade. E todos os príncipes do rei da Babilônia foram e se sentaram na porta do meio. Eram eles Nergal, Zarezé de Sangar, Nebo-Zarzequim, chefe de oficiais, Nergal-Zarezé, alto oficial, e com eles todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros viram, fugiram da cidade de noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Então o prenderam e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava em Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dele em Ribla. O rei da Babilônia também matou todos os nobres de Judá. Cegou os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, levou para a Babilônia o povo que havia restado na cidade, os desertores que já haviam se entregado a ele e os outros que haviam ficado. Mas Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo, que nada possuíam, e deu-lhes vinhas e campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: leva-o e cuida bem dele, e não lhe causes mal algum, mas atende-o no que te pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzaraban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezé, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele permaneceu entre o povo. A palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou para cumprir as minhas palavras sobre esta cidade, com catástrofe e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante de ti. Mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás pela espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 40 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Jeremias fica em Mispá com Gedalias. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o libertou em Ramã. Ele o havia levado quando Jeremias estava acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor a cumpriu e fez como tinha dito.
Portanto, tudo isso vos aconteceu, porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Hoje te libertarei das correntes que prendem tuas mãos. Se quiseres vir comigo para a Babilônia, eu cuidarei de ti, mas se não quiseres vir comigo para a Babilônia, não venhas. Olha, toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Se assim quiseres, volta a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para qualquer outra parte que quiseres. Então o capitão da guarda deu-lhe ajuda para a viagem e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que havia ficado na terra. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus homens souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que ele havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra que não haviam sido levados cativos para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mispá. Eram eles Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, todos eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens: não tenhais medo de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedidos. Mas eu continuarei morando em Mispá, para vos representar diante dos babilônios, que vieram a nós. Vós, porém, colhei as uvas para fazer vinho, e as frutas de verão, e o azeite. Armazenai tudo isso nos vossos jarros, e habitai nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os amonitas, em Edom, e os que se encontravam em todos os países, souberam que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e posto sobre eles Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, voltaram para a terra de Judá, até Gedalias em Mispá, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e frutas de verão. Joanã avisa Gedalias. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam no campo foram encontrar-se com Gedalias em Mispá. E disseram-lhe: tu sabes que Baalias, rei dos amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá: peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão ele te tiraria a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se juntaram a ti, e fosse destruído o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não façais tal coisa, pois não falas a verdade sobre Ismael. Façamos agora a leitura do capítulo 41, que diz assim: o assassinato de Gedalias. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, um dos oficiais do rei, foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando 10 homens consigo, enquanto comiam juntos. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, assim como os soldados babilônicos que se achavam ali.
No dia seguinte, depois do assassinato de Gedalias, sem que ninguém soubesse, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e cheios de cortes no corpo, vieram de Siquém, Siló e Samaria, trazendo nas mãos ofertas de cereais e incenso para levar à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los. Ele ia chorando enquanto caminhava, e ao encontrá-los, disse-lhes: Vinde a Gedalias, filho de Aicã. Quando eles entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e jogaram no poço. Mas entre eles se acharam 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates. Temos escondidos no campo depósitos de trigo, cevada, azeite e mel. Por isso ele os deixou em paz e não os matou como os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado por causa de Gedalias é o mesmo que o rei Asa havia feito para defender-se de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicã. Ismael, filho de Netanias, levou os cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele souberam de toda a desgraça que Ismael, filho de Netanias, havia causado, convocaram todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias, e o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispá virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã juntamente com 8 homens e foi para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, levaram todos os que haviam restado em Mispá, os quais ele havia resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois de matar Gedalias, filho de Aicã, a saber, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais da corte que havia trazido de Gibeão. Partiram então e pararam em Jeruti-Cuimã, perto de Belém, para dali entrar no Egito, por causa dos babilônios. Eles os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia havia posto como governador de Judá. Jeremias adverte o povo a não ir para o Egito. Capítulo 42. Então todos os chefes das forças, e Joanã, filho de Careá, e Jazenias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti, e peças ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque, como podes ver, somos poucos que restaram de muitos. Ora, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo e orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo o que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças
que estavam com ele, e todo o povo, do mais pobre ao mais rico. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a ele a vossa súplica. Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis. Não temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Eu vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos deixe habitar na vossa terra. Mas se disserdes, não ficaremos nesta terra e não obedeceremos à voz do Senhor, vosso Deus. E se disserdes, não, pelo contrário, iremos para o Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se estáis decididos a ir para o Egito, a fim de habitar ali, então a espada que temeis vos alcançará ali, e a fome de que tendes medo vos seguirá de perto, mesmo no Egito, e ali morrereis. Assim acontecerá com todos os que decidirem partir e habitar no Egito. Morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Nenhum deles restará nem escapará da catástrofe que trarei sobre eles. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa, e não vereis mais este lugar. O Senhor falou acerca de vós, ó remanescente de Judá. Não entrei no Egito, sabei que hoje vos tenho avisado, de que enganastes a vós mesmos, dizendo, me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, suplica por nós ao Senhor nosso Deus, e dize-nos tudo conforme o que o Senhor nosso Deus te disser, e assim o faremos. E vos tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos em nada à voz do Senhor vosso Deus, pela qual ele me enviou a vós. Agora sabei por certo que morrereis pela espada, pela fome e pela peste, no mesmo lugar onde desejais habitar. Façamos agora a leitura do capítulo 43 do livro de Jeremias. Jeremias é levado para o Egito. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo as palavras do Senhor, seu Deus, palavras com as quais o Senhor, seu Deus, o havia enviado, então Azarias, filho de Rosaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes falaram a Jeremias: estás mentindo, o Senhor nosso Deus não te mandou dizer, não entreis no Egito para habitar ali. Mas é Baruque, filho de Nerias, quem te incita contra nós, para nos entregar na mão dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem cativos para a Babilônia. Assim Joanã, filho de Careá, todos os chefes dos exércitos, e todo o povo desobedeceram à voz do Senhor, de que ficassem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças, levaram todo o remanescente de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido dispersos, com o propósito de habitar na terra de Judá. Os homens, as mulheres, as crianças, as filhas do rei e todas as pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como também o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias, foram para a terra do Egito, em flagrante desobediência à voz do Senhor, e chegaram a Táfnis. Nabucodonosor conquistará o Egito. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis: pega pedras grandes e enterra-as sob o barro do pavimento,
na entrada do palácio do faraó, em Táfnis, na presença dos homens de Judá. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: convocarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá atacar a terra do Egito, entregando à morte os destinados à morte, ao cativeiro os destinados ao cativeiro, e à espada os destinados à espada. Ele queimará os templos dos deuses do Egito e levará cativos os ídolos. Como um pastor tira piolho de suas roupas, assim ele limpará o Egito e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes, que estão na terra do Egito, e queimará os templos dos deuses do Egito. A ruína dos que fugiram para o Egito. Esse é o capítulo 44 do livro de Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus que habitavam na terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes toda a catástrofe que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje estão desertas e ninguém habita ali. Por causa da maldade que cometeram, provocaram minha ira, queimando incenso e cultuando outros deuses, a quem nunca conheceram, nem eles, nem vossos pais, nem vós, nem vossos pais. Todavia eu vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer que não cometeis essas abominações odiáveis. Mas eles não escutaram, nem deram ouvidos para se converter da sua maldade e não queimar incenso a outros deuses. Por isso a minha indignação e a minha ira se derramaram e se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em ruína e desolação, como hoje se vê. Agora, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que cometeis tanta maldade contra vós mesmos, expulsando de Judá o homem e a mulher, a criança e o que mama, sem deixar ali nenhum remanescente? Por que me irritais com as vossas ações, queimando incenso e outros deuses a outros deuses, na terra do Egito, onde vieste habitar, para que sejais exterminados e vos tomeis objeto de maldição e de ofensa entre todas as nações da terra? Já estáis esquecido das maldades de vossos pais, das maldades dos reis de Judá e de suas mulheres, das vossas maldades e das de vossas mulheres, cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós, compatriotas, não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: decidi trazer a catástrofe sobre vós e destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu habitar na terra do Egito, e todos morrerão. Cairão pela espada na terra do Egito e morrerão de fome. Eles se consumirão, do mais pobre ao mais rico, e morrerão pela espada e pela fome. Serão objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa. Pois castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém pela espada, pela fome e pela peste. De maneira que, da parte remanescente de Judá, que foi habitar na terra do Egito, não haverá quem escape e reste para voltar à terra de Judá. Embora fosse seu grande desejo voltar e habitar ali, não voltarão, a não ser alguns poucos fugitivos. O povo desobedece a Jeremias. Então todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é,
todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias: não obedeceremos à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos. Queimaremos incenso à rainha do céu e lhe apresentaremos ofertas derramadas. É isso que nós e nossos pais, nossos reis e nossos chefes faziam na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos catástrofe alguma. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu e de lhe apresentar ofertas queimadas, temos tido falta de tudo e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu e lhes apresentávamos ofertas derramadas, por acaso, lhe fizemos bolo para adorá-la e lhe apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento de nossos maridos, Jeremias faz novas advertências ao povo. Então Jeremias disse aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe dera essa resposta: será que o Senhor não se lembrou e não lhe veio à mente o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? O Senhor não podia suportar por mais tempo a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso a vossa terra ficou arrasada, destruída, amaldiçoada e desabitada, como hoje se vê. Porque queimaste incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecendo à voz do Senhor, nem andando na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos? Por isso me sobreveio essa catástrofe, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vós e vossas mulheres prometestes e com as vossas mãos o cumpristes, dizendo: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha do céu e lhes apresentar ofertas derramadas. Portanto, confirmar e cumprir os vossos votos. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que habitais na terra do Egito. Juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: como vive o Senhor Deus. Eu os vigiarei para trazer a catástrofe e não o bem. Todos os homens de Judá que estão no Egito morrerão pela espada e pela fome, até que todos sejam consumidos. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá, poucos em número. Então todo o restante de Judá, que foi habitar na terra do Egito, saberá qual palavra se mostra verdadeira, a minha ou a deles. Esse será o sinal de que vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que as minhas palavras certamente se mostrarão verdadeiras contra vós para a catástrofe. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó, Ofra, o rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram matá-lo, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo que procurava matar. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 39, 40, 41, 42 e 43 e 44 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Clamamos ao Senhor pela saúde dos povos, que as pessoas sejam recuperadas de suas enfermidades em todas as partes. São diversos tipos de enfermidade que assolam as pessoas. Que haja cura dessas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.